que onde eles vão chegar é exatamente onde eles precisam chegar, porque tem um animal treinado, capacitado para guiá-los até o seu destino e depois retornar com eles até o seu destino final. A grande diferença daqueles que são guiados por Deus e se deixam guiar, e aqueles que não se deixam guiar por Deus, é que os que se deixam guiar por Deus, eles vão chegar no seu objetivo, apesar, cara, das dificuldades, eles vão chegar tranquilos. Os que não se deixam guiar, o que eles vão fazer? Há no coração deles a possibilidade de que Deus está guiando, mas há também a dúvida, e essa dúvida atrapalha. Porque ele vai ficar fazendo aí um cabo de força, porque Deus está puxando o cara para a direção correta, e a resistência dele é tanta que muitas vezes Deus não consegue andar com o cara. Não que Deus não tenha capacidade para fazer isso, que poder e força para fazer isso Deus tem, mas é que Deus não vai levar ninguém contra a vontade para lugar nenhum. E aí as coisas começam a acontecer. No capítulo 14, no versículo 1, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, em Migdol, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zelon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Olha a orientação de Deus. Acampem aqui e ali, façam assim, façam assado, porque o inimigo de vocês vai ter uma percepção errada acerca de vocês. Faraó vai pensar que vocês estão perdidos e confusos no deserto. Por que Faraó vai pensar que eles estão perdidos e confusos no deserto? Vamos lá no início de novo. Isso é uma parada que a gente tem que raciocinar. Eles estavam indo pelo caminho mais longo, o caminho mais correto, né, cara? Mais lógico para eles irem era na direção da terra dos filisteus, onde estava havendo guerra. Se eles foram naquela direção, falaram: pô, peraí, cara, esse povo está desorientado, está molinho, está facinho de ganhar esse povo. Mas havia no coração de Deus a intenção de glorificar o nome dele. Primeiramente, para que os israelitas vissem a glória dele, e também para que o próprio Faraó, né, cara, fosse envergonhado através da sua derrota, visse quão poderoso é o Deus dos israelitas, dos hebreus. Acontece que eles obedeceram o mandado de Deus, não obedeceram. O texto está dizendo para nós que assim fizeram os israelitas. Porém, o povo se amotinou e chegou para Moisés e falou: cara, por acaso faltavam sepulturas no Egito para nos enterrar, para que nós viéssemos aqui morrer no deserto? Faltava sepultura lá no Egito? Qual é o problema? Qual é o seu problema? Você está ficando doidão? Então, haviam aqueles que estavam resistentes à vontade de Deus, resistentes ao direcionamento que Deus estava dando para eles. Quem os estava conduzindo era o próprio Deus. Quem estava provendo os livramentos era o próprio Deus. Mas os olhos deles estavam fechados para isso. Assim como os nossos olhos constantemente se fecham para o que Deus está fazendo nas nossas vidas, para a maneira como Deus está movendo as situações. Então eu estou compartilhando essa palavra hoje, galera, para a gente entender o agir de Deus, para a gente entender o coração de Deus, a forma como Deus age nas nossas vidas, a forma como Deus nos provê de todas as coisas, a forma como Ele cuida de nós, embora nós não enxerguemos isso o tempo todo, ou pelo menos boa parte do tempo. O nosso desespero
E desespero é uma palavra que não pode haver na vida de um cristão. Porque a palavra desespero é ausência de esperança. Desespero é desesperança. Se uma pessoa está desesperada, ela está com ausência de esperança na sua vida. E a Bíblia diz que fé é certeza das coisas que se esperam. Então fé é esperança. Então um cristão em desespero é um cristão sem fé. E falta de fé na vida de qualquer pessoa é problema. Falta de fé na vida de qualquer pessoa. Eu estou falando do cristão, do filho de Deus, mas na vida de qualquer pessoa. As pessoas precisam acreditar, primeiramente em Deus, claro, sempre. Acreditarem também nelas mesmas, nos seus dons, nas suas capacidades, sabe? Acreditarem também uns nos outros. Porque se nós vivemos a vida desconfiando uns dos outros, como que alguém vai viver sozinho? Como que alguém vai habitar na terra, vai viver no meio da galera, dos irmãos, dos semelhantes, se não há confiança, se não há nele a esperança de que ele não está sozinho aqui nessa terra, mas que Deus colocou companhia para ele, colocou irmãos, colocou semelhantes. Então não há possibilidade nenhuma de uma vida cristã, da vida de alguém, sem fé, sem esperança, sem certeza, sem convicções. E o que Deus estava trabalhando na vida desse povo de Israel, desses israelenses que foram libertados no Egito, era exatamente a solidificação, que houvesse uma fé sólida na vida deles, a solidificação da fé. Para que a fé de uma vez por todas fosse edificada, fosse construída nos corações daquele povo. Para que eles acreditassem que o Deus deles não era um Deus qualquer, não era uma lenda, nem uma história da carochinha, mas é o Deus verdadeiro, fiel, que fala e que cumpre, que promete e que realiza. E o que Deus estava querendo mostrar para eles, acima de tudo, era que era impossível que eles pudessem chegar no objetivo deles, que no caso aqui era uma terra prometida, ainda não visualizada fisicamente, mas que estava prometida por Deus, e que eles iriam ver se cresce. Porque o princípio básico da fé é que você deve crer para que possa ver. Porque o mundo e a filosofia desse mundo vai dizer para nós que nós temos que ver para crer, não é? É ver para crer, não é isso? Filosofia de Tomé. Mas Deus vai dizer ao seu coração, não, você precisa crer. Se você quer ver, você precisa crer. Então crê e verá. Crê e você alcançará. É possível. É possível. Imagina, cara, um povo que estava escravizado, dominado pelos egípcios há 400 anos, acreditar que poderiam chegar nessa terra prometida, viverem livremente, terem sua identidade como um povo devolvida novamente, porque eles eram um povo, né, cara, reconhecidamente uma nação, porém dentro de outra nação que os estava escravizando, sabe? Cujos filhos não tinham mais a mesma identidade que os seus antepassados, porque não viveram a liberdade que os seus antepassados viveram, porque já nasceram na escravidão. Como acreditar, como crer, vivendo 4 séculos nessa situação, como crer que poderiam novamente ter uma terra só deles, poderiam ser uma nação livre, liberta, onde eles poderiam levantar o seu próprio governante,
eles poderiam construir a sua sociedade, a sua comunidade israelense. De que forma poderiam crer? Apenas pela fé em Deus. Apenas pela fé de que aquilo que Deus estava prometendo para eles seria cumprido, seria alcançado por eles, com esse pré-requisito, de que eles crescem, de que eles acreditassem nisso, de que eles acreditassem naquele primeiro, que Deus tinha colocado primeiramente como líder sobre a vida deles, em Moisés, que era o porta-voz de Deus para eles. E então caminhassem, seguissem a caminhada, acreditando que o tempo todo, tudo que envolvesse essa caminhada, tudo que envolvesse essa peregrinação, seria o agir de Deus. Eu estou terminando. Uma outra coisa interessante, e aí analisando todo o Êxodo aqui, você chega até o final depois, lê todo o livro. Há uma grande controvérsia no fato que é muito falado, que é muito ensinado, que é o fato de que esse povo de Israel levou 40 anos nesse deserto porque eles andaram em círculos. Isso é uma coisa impossível de acontecer, devido à geografia desse deserto, que não tinha como eles circularem esse deserto por 40 anos. A grande verdade que aconteceu aqui, se você analisar bem, tanto o texto bíblico, e se você buscar também os extra bíblicos, você vai ver, é claro, isso que eu vou falar é lógico, que eles passaram esses 40 anos aqui debaixo da permissão de Deus, tudo bem, eu vou falar, claro, mas por quê? Porque eles não estavam preparados para chegarem no seu destino, no seu objetivo. Não que eles tenham andado em círculos, mas é que eles habitaram o deserto mesmo pelo tempo necessário, pelo tempo que fosse necessário para que eles ali vivessem, para que eles aprendessem a tirar do deserto, das dificuldades, as melhores lições de vida, para encararem também na terra prometida as dificuldades que ainda viriam. Porque se você observar depois, entra ali pelo livro de Josué adentro, e você vai ver que eles chegaram na terra prometida, mas nem tudo foi maravilhoso. E muita coisa ainda aconteceu depois. E muitas dificuldades vieram. Até piores do que as dificuldades que eles encontraram no deserto. Porque quando chegaram na terra prometida, já não teve mais colunazinha de nuvem nem corpo de fogo, não, né? Aí a coisa já começou a pegar. Entendeu? Teve até dilúvio depois. Sabe? Então, o tempo que for necessário que você permaneça no deserto, em algumas dificuldades que talvez você esteja passando e não esteja compreendendo o porquê disso, entenda que é o tempo necessário para que você aprenda a lidar com essas dificuldades e outras que virão na tua vida. Porque é da vontade de Deus que você amadureça, que você cresça, que você aprenda, cara, a se desenvolver dentro dessas dificuldades, dentro dessas situações, sabe, que vão te levar, cara, à vitória do Senhor, que vão te levar à vitória para você mesmo, para que você se sinta vitorioso. Caramba, cara, eu consegui passar por isso. Graças a Deus, obrigado, Senhor, eu consegui atravessar esse deserto, eu consegui chegar no meu objetivo. As dificuldades vieram, mas eu consegui chegar lá. Então, cara, os israelitas passaram 40 anos nesse deserto. Mas, cara, esses 40 anos de deserto aqui houve outra coisa. Teve um momento que esses caras criaram deuses para eles. Construíram um bezerro de ouro. De tal desesperança que havia na vida dos caras, de tal falta de fé, de tal ausência, cara, sabe, de certeza e convicção, construíram um Deus que era um bezerro de ouro. Quando Moisés vinha chegando com as provisões de Deus para eles, com as leis,
sabe, com as leis de Deus, que serviriam para discipliná-los, para orientá-los, para colocá-los nos eixos de Deus. Quando Moisés chega e encontra os caras adorando o bezerro de ouro, a ira do cara foi tanto que ele jogou as tábuas no chão e quebrou as tábuas. Sabe? Com as leis de Deus. Desespero, falta de fé, falta de convicção, falta de certeza, falta de foco. Então nós devemos focar as nossas vidas no Senhor, na vontade dEle, naquilo que Ele tem provido para nós, naquilo que Ele tem direcionado para as nossas vidas, naquilo que Ele quer de nós, naquilo que onde Ele quer que nós cheguemos, no centro da vontade dEle. Há uma terra prometida para todos nós. Não estou falando do céu, não. Estou falando dos nossos objetivos de vida mesmo. Porque o céu, cara, glória a Deus, é a esperança maior de todo cristão. Para lá nós iremos. Aqueles que creem, aqueles que vivem a vida do Senhor, foi colocado para que vivam. Mas eu estou falando dos objetivos de vida, sabe? Do foco de vida de cada um de nós. Seja ele, cara, profissional, seja ele uma realização pessoal que for, seja o seu ministério, cara, que você almeja, sabe? Seja, cara, uma vida mesmo plena de Deus, como foi falado aqui no período da música aqui, de oração, de busca, de orar em todo tempo, de se encher das coisas de Deus. Esses objetivos serão alcançados à medida que você, cara, se predispor a seguir o direcionamento que Deus tem dado para a tua vida. Tenha o que tiver pela frente, tenha a dificuldade que tiver, tenha a luta que tiver, tenha o inimigo que for, cara. Creia, tão somente creia. Tem um versículo poderoso na Bíblia, é aquele que, onde Deus fala, né, cara? Tão somente creia e verás a glória de Deus. Tão somente creia e verás. É possível ver, cara, à medida que se crê. Amém, galera? Então, é uma palavra de motivação, cara. Você quer ter realizações na tua vida? Creia, velho. Creia. Não permita mais, bicho, que a dúvida tome conta do teu coração. Sabe? Não se permita mais, sabe, que o desespero, sabe, tenha lugar na tua vida. Não se desespere por nada. Desespero não combina com a tua vida. O que combina com a tua vida é fé e esperança, certeza e convicção. Isso não faz de você um super-homem, claro, porque a dúvida ela vai bailar na tua vida, muitas vezes. Vai rodar o teu coração, muitas vezes, a tua mente, porque você é humano, porque você é carnal. Mas essa palavra é para que você não se deixe dominar por isso. É para que isso não te domine. Lutero dizia, né, cara, uma frase muito conhecida de Lutero, que é impossível não permitir que os corvos sobrevoem a sua cabeça. Mas é possível impedi-los de fazerem seus ninhos. Sabe? Então você não vai conseguir impedir que os urubus, né, cara, não tem corvos aqui no Brasil, sobrevoem aí a sua cabeça, cara, estejam sobrevoando aí. Mas se o urubu descer dar um rasante na tua cabeça, você vai deixar? Se ele quiser fazer um ninho na tua cabeça, tu vai deixar? Não é flamenguista, né? Sabe? Você não vai deixar, cara. Entendeu? Mas quando você permite que a dúvida entre no teu coração, é a mesma, a situação é a mesma. É como se você permitisse que um urubu descesse, desse um rasante na tua cabeça, pousasse e fizesse um ninho. Sabe? Então, cara, é uma palavra de ânimo, de motivação para todos nós, para que nós vejamos a glória de Deus,
Sabe? O faraó está vindo nervoso. Está vindo com carros, com cavaleiros, com armas, com grande poderio bélico. O inimigo, o inferno, está aí, cara, estremecido. Mas a palavra de Deus diz que quem avança contra ele somos nós, e que as suas portas, as portas do inferno, não prevalecem contra nós. Se Deus está te dando o livramento da guerra, não se arme. Descanse no Senhor, porque quem luta por você é Ele, velho. Se Ele te deu o caminho mais longo para que você não passe pela guerra, por que você está saindo do Egito armado? Preparado para lutar o quê? Se Deus está te livrando dessa guerra, descansa no Senhor. Mas se Ele está te armando para a guerra, lute em nome dEle. Amém? Amém. Se Ele está te livrando da guerra, não se arma não, bicho. Descansa nele. Se Ele está te armando para lutar, vai em nome dEle. Vai nessa tua força em nome do Senhor e vence os teus inimigos. Amém? Amém. Mas o direcionamento tem que ser o que Deus te dá. Tanto para descansar nele, quanto para lutar, tanto para recuar, quanto para avançar. Se Ele te mandou acampar, monta acampamento. Se Ele falou, levanta o acampamento e segue, vai. Se Ele quer que você caminhe à noite, pode ficar tranquilo que Ele vai te dar a coluna de fogo. Se Ele quer que você caminhe durante o dia, descansa nele que a coluna de nuvem está lá, velho. Não só para te proteger, como também para te guiar. Amém? Amém. É isso, cara. Essa é uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Sabe? Nós precisamos aprender a viver como vencedores, cara. Chega, cara, de vida derrotada. Chega, galera. Chega mesmo. Na boa, chega. Não aceita isso, cara. Não aceita. Porque não condiz com você, cara. Não condiz. Né? O Bigunde falou aqui de ser sal fora do saleiro. Como que você vai ser sal fora do saleiro? Como que você vai salgar, velho? Se não há em você o verdadeiro sabor de Deus, o verdadeiro sabor do Evangelho, a vida de um filho de Deus, que tem essa identidade do vencedor. Porque a Bíblia nos diz que nós não somos vencedores, não. A Bíblia não diz que você é vencedor, não. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Claro. E mais que vencedor não é aquele que vence uma vez, é aquele que vence sempre. Porque as nossas derrotas são as derrotas que nós permitimos que aconteça. Você só é derrotado quando você permite que a derrota venha sobre a tua vida. Tem uma música das antigas que diz que derrota não é coisa de cristão. E não é mesmo, não, velho. Luta é coisa de cristão. Derrota não. Derrota não é não. Você só é derrotado quando você permite ser. Paulo fala isso no Romanos capítulo 7. Todas as vezes que a carne dele vence, porque ele permite. Não é isso que ele fala? Eu tenho em mim o fazer o bem, o querer fazer o bem, mas esse bem que eu quero fazer eu não faço. Por que eu não faço? Por que ele disse que não faz? Porque ele permite que o mal tome lugar na vida dele, que os desejos maus, que o velho homem, que a carne, que a carnalidade tome lugar. E aí como que ele vai viver uma vida de homem espiritual se a carnalidade domina a sua vida? Ele fala, tem em mim querer fazer o bem, eu sei como é isso, eu sei o caminho do bem, eu sei como fazer, mas há uma lei em mim, há uma dificuldade que a minha carne me permite. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero isso eu não faço. É isso. Então, as derrotas que acontecem na nossa vida é porque nós permitimos que o mal que não deveríamos fazer, nós fazemos. Amém? Senhor nosso Deus, Pai poderoso, Deus, nós queremos, ó Pai, aprender, ó Deus, com essa palavra, aprender, ó Deus, com essas orientações que temos recebido do Teu Espírito, Senhor, para que nós andemos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, porque Deus, o
querer fazer o bem está em nós, mas não conseguimos fazer, porque permitimos, ó Deus, que a dúvida e a carnalidade tomem os nossos corações. Ó Deus, porque permitimos, Senhor, que o Egito, Deus, seja maior nos nossos corações do que a terra prometida, do que a vitória, do que o objetivo, o alvo que o Senhor colocou diante de nós para ser alcançado. E com isso, Deus, caminhamos como perdedores, como derrotados, e permitimos, Deus, que as derrotas sejam, Deus, seguidas nas nossas vidas, que o nosso coração ande entristecido, desmotivado, porque, Deus, não nos motivamos de acordo com a certeza e a esperança que há, Deus, somente naqueles que creem no Teu nome. Deus, nos fortalece, amadurece as nossas vidas. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos nos desviar da Tua vontade, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós nos mantenhamos firmes. Amém. Nessa caminhada. Ó Deus, ó Pai, ainda que tenhamos que atravessar o deserto, o mar vermelho, o terreno pedregoso, ó Deus, ainda que teremos que enfrentar muitas vezes os inimigos, as acusações, ó Deus, as dúvidas, as incertezas, mas que isso não venha dominar as nossas vidas. Para a honra e para a glória do Teu nome, eu oro, Deus, por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, para que eles sejam fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, para que eles sejam convencidos, ó Deus, de quem eles são verdadeiramente no Senhor, ó Pai, para que alcancem as vitórias do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Deus, te agradeço. Amém. Amém.